Olá? Alguém já parou para pensar que o governo, assim como qualquer jogo, precisa ter um manual de regras bem claro para funcionar direito? Pois é, esse manual existe e ele afeta tudo, desde a construção de uma escola no bairro até aquela multa que um fiscal aplica. E é exatamente sobre esse manual que a gente vai conversar hoje. Então, vamos fundo nisso. A pergunta-chave é bem simples, na verdade. Quem é que vigia quem está no poder? Como a gente garante que o governo está trabalhando para todo mundo e não para si mesmo? A resposta para tudo isso está justamente nesse manual de regras que controla cada passo do poder público. Beleza, então vamos começar pelo básico, né? O que é exatamente esse manual? É aqui que entra o tal do direito administrativo. É para pensar nele, literalmente, como um livro de regras oficial, que dita como o Estado e seus agentes devem agir. E é muito importante entender uma coisa. Não é só uma lista de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É, na verdade, um guia para a ação correta. O objetivo principal desse manual é garantir que cada decisão tomada, cada centavo gasto, siga um roteiro focado no bem-estar da sociedade. Em outras palavras, o poder do Estado não é limitado, de jeito nenhum. Ele é guiado o tempo todo por esse manual. Agora que a gente já sabe que existe um manual, vamos dar uma olhada nas regras mais importantes. Sabe, aquelas que são os alicerces, a base de todo o sistema. Essa lista aqui é como se fossem os mandamentos que todo agente público precisa seguir, sem exceção. A gente tem a legalidade, que é bem direto. O governo só pode fazer o que a lei autoriza. Ponto. A eficiência, que exige um melhor resultado com o menor custo possível. E tem até o contraditório e ampla defesa, que garante o direito de defesa para qualquer pessoa afetada por uma decisão do governo. São, de fato, os pilares de qualquer ação governamental. E olha, de todos os princípios, esse aqui é um norte, a bússola de tudo. O interesse público é o porquê de toda a máquina existir. E é importante frisar, não é o interesse do governo como uma instituição, mas sim o interesse da coletividade. Cada página desse manual de regras, lá no fundo, busca alcançar esse objetivo maior. Certo, já passamos pela teoria. Agora vamos para a prática para ver como esse manual funciona numa situação bem concreta, que mexe com o bolso de todo mundo: o uso do dinheiro público. Quando o governo precisa comprar qualquer coisa, sei lá, desde construir uma estrada até adquirir computadores para as escolas, ele não pode simplesmente ir na primeira loja e fechar negócio. De jeito nenhum. Ele é obrigado a seguir um processo chamado licitação. É a regra do jogo para garantir transparência e o melhor uso do dinheiro de quem paga imposto. O processo é super organizado. Primeiro, o governo planeja direitinho o que precisa. Depois, ele publica um edital, que é o documento com todas as regras da competição, sabe? Aí, as empresas interessadas mandam suas propostas. A melhor oferta é escolhida com base nessas regras e, por fim, o contrato é assinado. Cada um desses passos foi pensado, foi desenhado para evitar corrupção e garantir o melhor negócio para a sociedade. E o manual, claro, tem capítulos diferentes para situações diferentes. O pregão, por exemplo, é tipo um leilão. Geralmente é usado para comprar bens e serviços mais comuns, e o critério é simples: quem der o menor preço ou o maior desconto, leva. Já a concorrência é para projetos mais complexos, como uma grande obra de engenharia. Aí, os critérios podem ser outros, não só o preço, mas também a melhor técnica. Bom, um manual de regras só funciona de verdade se tiver consequências para quem não segue, certo? Então, vamos ver agora o que acontece quando o agente público simplesmente ignora essas regras. Improbidade administrativa. Esse é o nome técnico para quando um agente público quebra as regras mais básicas do seu trabalho. E veja bem, não se trata de um simples erro. É uma violação intencional dos deveres de honestidade, de imparcialidade, de lealdade com o interesse público. A lei divide a improbidade em 3 grandes categorias. A primeira é o enriquecimento ilícito, que é basicamente usar o cargo público para ganhar dinheiro de forma ilegal. A segunda é o prejuízo ao erário, que é quando a ação ou omissão do agente causa um dano financeiro direto ao Estado. E a terceira são os atos contra os princípios, que é quando se violam aqueles deveres básicos de honestidade e imparcialidade. E como se pode ver, as penas são bem severas, incluindo perda do cargo e suspensão dos direitos políticos. Isso mostra que o manual tem força. 14 anos.
Esse é o tempo máximo de suspensão dos direitos políticos para quem comete enriquecimento ilícito. É uma consequência gravíssima para a vida pública de qualquer pessoa. É um sinal bem claro da seriedade com que a lei trata esse tipo de desvio. E o ponto mais importante aqui é este: ninguém está acima da lei. Essas regras não valem só para funcionários de escalões mais baixos. Elas se aplicam a todos os agentes públicos, até mesmo aqueles que ocupam os cargos mais altos da República. Essa citação de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma das cortes mais altas do país, confirma exatamente isso. Ela diz que os agentes políticos, ou seja, prefeitos, governadores, ministros, se submetem sim à lei de improbidade, e isso não impede que eles também respondam na esfera política e criminal. Ou seja, a responsabilidade é completa. E a gente termina com uma reflexão. O manual de regras existe. As regras são claras, e as consequências para quem as quebra são, sim, bem duras. Mas a gente sabe que a simples existência de um manual não garante, por si só, um jogo limpo. A questão que fica é sobre a aplicação e a fiscalização constante dessas regras no dia a dia do nosso país.